Esses novos ogros tinham mais de 2 metros de altura. Eles eram anões que recebiam o padrão de ogro, mas tinham corpos tatuados e runas bárbaras com propósitos desconhecidos. Chamas do ogre. Ó bruxo de preto vestido exclamou para si mesma. Os xamãs eram os ogros que possuíam linhagens, aqueles que despertariam habilidades semelhantes à magia com a idade. Eles eram os tomadores de decisão das tribos ogras. Era surpreendente que eles esperassem aqui. O bruxo de manto negro subitamente teve uma premonição de uma grande catástrofe. Roar, os xamãs de ogre não deram tempo ao feiticeiro de manto preto para pensar. As tatuagens e runas em seus corpos brilhavam camada por camada em meio a seus rugidos, suas habilidades inatas como detentores de sangue permitindo-lhes lançar tais feitiços sem aprender ou memorizar qualquer coisa. No entanto, eles ainda tinham o apoio e o uso do EAV. Poder mágico reunido, e numerosas bolas de fogo enormes brilhavam de laranja enquanto destruíam a frágil armadura do bruxo. O mago foi queimado em cinzas junto com o cavalo que ela montava. Lina, os olhos de Siegfried ficaram vermelhos, e ele se virou, apesar de ter saído do cerco, correndo direto para os xamãs. Enquanto ele podia ser frio e egoísta, Siegfried ainda priorizava seu verdadeiro amigo e amante. A morte de Lina imediatamente o deixou tonto, cheio de desejo e impulso por vingança. Clang, uma espada longa prata branca foi esmagada no ar por um grande martelo preto, produzindo um som surdo e alto. O terrível recuo permitiu a Siegfried recuperar a compostura e dar uma boa olhada em seu oponente. Este era um ogro de 2 cabeças que tinha mais de 4 metros de altura, a pele de um vermelho sangue assustador com escamas. Uma de suas 2 cabeças de aparência feroz era maior que a outra, saliva repugnante gotejando dos dentes caninos. A coisa montou um lagarto de terra deformado com um número similar de cabeças, embora um deles fosse apenas um enorme tumor com feições vagas. Rugido, o ogro de 2 cabeças exclamou, brandindo um gigantesco martelo preto que surgira do nada, correndo em direção a Siegfried. A força horripilante de seu físico impressionante fez com que Siegfried recuasse. Enquanto seu cavalo de batalha era feroz, não era páreo para a fera ogre. Já estava vomitando espuma branca, evidentemente incapaz de continuar. Depois do aparecimento do ogro de 2 cabeças, o resto dos xamãs e os ogros comuns pareciam ter encontrado um pilar para confiar, e começaram a perseguir e matar os outros mercenários. Com a ajuda dos xamãs, as baixas dos mercenários foram imensas. Apenas alguns com sucesso começaram, e nenhum deles ousou dar uma olhada para trás e fugiu. Até o comandante de ogro de 2 cabeças e xamãs de ogros, exclamou Leilin, com os olhos constantemente piscando enquanto ele ligava para suas estatísticas. Nome desconhecido. Raça: ogre, mutated, gênero, masculino. Força: 16. Agilidade: 7. Vitalidade: 15. Espírito: 6. Descrição: ogros de 2 cabeças são mutantes que ocasionalmente aparecem em tribos ogras. Seus 2 cérebros costumam deixá-los presos entre serem sábios ou confusos. Claro, existem exceções onde a inteligência dos ogros evolui. Após a evolução, os ogros de 2 cabeças são mais poderosos que os comuns. Eles, que avançaram em sua sabedoria, geralmente se tornam os comandantes das tribos de ogros. Nome desconhecido. Raça: ogre, samã. Gênero masculino. Força: 5. Agilidade: 4. Vitalidade: 9. Espírito: 10. Talentos: 1. Regeneração: os ogros têm extraordinárias habilidades de regeneração e, mesmo que a cabeça esteja separada, eles ainda podem sobreviver por um longo período de tempo. 2. Titular da linhagem: os ogros que ativaram a linhagem dos conjuradores primordiais possuem habilidades similares à magia. No entanto, o tipo de feitiços e o número de vezes que as magias podem ser expressas depende de quão longe a linhagem foi despertada. Estatísticas muito boas.
Se eu puder devorar todos eles, as coisas serão mais perfeitas. A adaga Devil Blood apareceu silenciosamente nas mãos de Lei Lin. A cabeça diabólica zumbiu, como se estivesse falando de sua sede por carne e sangue. Agora, quando Lei Lin saiu furtivamente, a adaga já havia perfurado a garganta de um ogro comum. Uma terrível força devoradora explodiu, fazendo com que a outra parte se transformasse instantaneamente em um cadáver ressequido. Um fluxo quente de energia fluiu para dentro de suas mãos do punhal e subiu ao longo de seu braço, seguido por um alerta do Ayahuasca, bip. O anfitrião passou por uma amplificação única do Devil Blood Dagger. Força mais 0.1, vitalidade mais 0.05, como esperado dos ogros. Eles têm energia vital muito densa. Lei Lin suspirou em louvor, os pés ainda se movendo. Era como se um deus da morte tivesse começado a dançar, a adaga brilhando de sangue. Depois de insegurança, ele pulou sobre um cavalo de guerra sem mestre, indo embora numa nuvem de poeira. Os mercenários não tinham ideia do que estava acontecendo ao lado deles, nem os ogros simplórios. Tudo que eles viram foi um humano vil pulando para fora e matando várias pessoas deles, rugido em meio aos rugidos furiosos. Um xamã de ogro trouxe alguns guerreiros de elite de ogros e os perseguiu. O ogro de duas cabeças, que era seu comandante, ainda lutava com Siegfried. Ele era um guerreiro humano de alto nível e não tão facilmente derrotado, e só podia soltar alguns gritos que ninguém conseguia entender. Alguns ogros aceleraram seus movimentos. Um belo cavalo marrom atravessou o caminho, seguido por alguns ogros reforçados. Esse estranho grupo de humanos e seus perseguidores logo cobriram uma longa distância. Houve um limite para a duração de um bônus de força. Assim que o xamã começou a se desesperar, ficou encantado ao ver que o humano à sua frente havia parado. Apenas um xamã de ogro. Que decepção! Lei Lin refreou o cavalo de batalha, vendo o pequeno time que o perseguira enquanto parecia desapontado. No entanto, os ogros simplórios não se importavam com o tipo de expressão que Lei Lin tinha em seu rosto. Na realidade, se não fosse pela liderança do ogro de duas cabeças, eles poderiam nem saber como montar as armadilhas mais simples. Assim, depois de ver seu inimigo, todos eles avançaram. Tatuagens iluminaram o corpo do xamã, transformando-se em incontáveis pequenas bolas de fogo. Voo do dragão. Os raios de um feitiço brilharam ao lado de Lei Lin, e imediatamente depois ele elegantemente subiu rapidamente pelas costas do cavalo. Essa versão avançada do Fly permitiu que os magos mudassem de direção rapidamente, e para aqueles com grande controle como Lei Lin, isso só servia para torná-los mais fortes. O cavalo de batalha que tinha sido atingido pelas chamas nem sequer teve tempo para produzir um grito miserável antes de se transformar em uma pilha de cinzas. A figura de Lei Lin, por outro lado, era como uma águia quando ele desceu do céu. Lei Lin se desviou facilmente de algumas bolas de fogo, e uma luz vermelha de sangue brilhou quando ele perfurou a garganta de um ogro. Com esses rápidos ataques, os feitiços do xamã enfurecido foram esvaziados e ele se transformou em alguém ainda mais fraco que um ogro normal. Mesmo se você pode usar magia, você é muito simplista para usá-la bem. Um tornado vermelho passou, e os ogros que agora não tinham defesa se tornaram alvos principais para o Lei Lin transportado pelo ar. Depois de algumas passagens, os ogros desmoronaram um a um. No final, a adaga sangrenta atingiu a testa do xamã, bip. Anfitrião passou por uma amplificação única do Devil Blood Dagger. Vitalidade mais 0.2. Agilidade mais 0.1. Força mais 0,2. A voz de Chip soou. Os ogros tinham músculos e carne fortes e eram comparáveis aos guerreiros de nível intermediário. Eles não foram encontrados facilmente em tão grande número. No entanto, o estado de espírito de Lei Lin permaneceu constante, o que foi uma pena. Depois de atingir o limiar de 10 pontos, o Devil Blood Dagger tornou-se muito menos efetivo. Se não,
O outrora soberano rei da glutonaria, Beelzebub, poderia usar apenas a adaga Devil Blood para estabelecer um exército aterrorizante que se tornaria mais forte quanto mais lutasse. Ele seria capaz de assumir o plano material principal, desde que eu confirmei a localização dele. Lei Lin pensou a respeito e jogou pó para trás. Poeira do desaparecimento. Feitiço da invisibilidade. Depois que os feitiços foram lançados, seu corpo ficou transparente e lentamente desapareceu no ar. Como um mago, Lei Lin naturalmente considerou usar um feitiço voador e passar por essa região, mas ele abandonou esse pensamento. A região infestada de ogros era vasta, e era impossível para ele identificar a localização de Beelzebub. Havia também limitações quando se tratava de feitiços de voo. Se o lugar onde ele pousou era onde Beelzebub se movia, ou se ele captava a atenção dos ogros e era atacado com ataques mágicos ou de besta. Lei Lin não estava disposto a assumir as consequências. Como ele estava agora, era impossível para ele ganhar contra o comandante de ogro de duas cabeças, muito menos o ataque conjunto de numerosos ogros enormes. Agora, porém, com um entendimento geral de onde os ogros estavam localizados e com a atenção voltada para as organizações mercantes humanas, assim como para os mercenários, Lei Lin estava confiante em poder voltar sorrateiramente. Afinal, a oportunidade de ver tantos ogros era rara. Lei Lin também queria aumentar suas habilidades até 10 pontos. Com a ajuda de um feitiço da invisibilidade, Lei Lin retornou com sucesso ao campo de batalha, os ogros comuns incapazes de descobri-lo. A menos que um xamã tivesse despertado um feitiço de detecção e usado na hora certa, ele estava a salvo. A batalha já estava chegando ao fim. Muitos corpos mercenários estavam espalhados por toda parte, transformando-se nas rações dos ogros. Apenas o campo de batalha central ainda tinha sons de luta.